Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações cordiais a todos e todas. Para os que não me conhecem, meu nome é Rui Mendes. Eu sou médico animósico Arcum Mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha e conectora temporal do grupo de sábios, guardião da psique humana e galáctica. E como médico animósico em nome da nemosia quântica do grupo de sábios da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, aqui estou eu hoje para tratar de temas interessantes como sempre. Ainda que o tema que nós vamos tratar hoje também seja um tema irritante, também seja um tema revoltante, né? E nós vamos estar falando hoje aqui sobre os bebês reborn. Ultimamente nós temos visto o surgimento de uma nova cultura, onde pessoas adultas desistem de formar família, desistem de criar pets, agora para criar bebês reborn, que são bebês de borracha que imitam com perfeição e fidelidade à realidade humana, e que essas pessoas estão criando como se fossem filhos reais, né? Então nós estamos vendo pessoas utilizando bebês reborn e querendo batizar os bebês reborns na igreja, querendo vaga na creche para bebê reborn. Nós estamos vendo pessoas inventarem que os seus bebês estão com a fralda suja ou estão com febre e precisam de atenção médica, e estão se dirigindo aos hospitais, estão se dirigindo as creches, as igrejas, né, como num verdadeiro filme de Walking Dead. Elas vão lá com seus bonecos de borracha querendo batizar, querendo dar remédio, querendo tratar. E inclusive um padre católico, que é esse rapaz famoso do Brasil, que é o padre Fábio de Mello, parece que adotou um bebê reborn. E claro, do ponto de vista da saúde mental e da medicina quântica, achamos por bem fazer um vídeo falando sobre essas coisas todas, ainda que sejam temas chatos de lidar. Inclusive você deve ter percebido que eu não tenho feito muitos vídeos ultimamente, justamente porque toda essa balbúrdia criada com temas insignificantes faz com que um bloqueio de criatividade muito grande para tratar de coisas realmente importantes e interessantes aconteça, pelo menos comigo, né? Mas enfim, aqui estamos com toda a boa vontade do mundo para tentar não apenas criticar a sociedade ou criticar os pais de bebês reborn, como buscar mais e melhores explicações a respeito do porquê eventos como esse acontecem em nossa matrix de realidade. E para dar início ao nosso vídeo, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que existe uma técnica evolutiva, que é um sistema que se chama filtro e espelho. Quando eu não sou capaz de enxergar a mim mesmo, principalmente aquilo que é ruim, aquilo que é feio, aquilo que é errado, aquilo que é sombrio, aquilo que é negativo, quando eu não consigo ter consciência de tudo isso, a tendência natural, instintiva, é que eu projete todos esses valores que eu carrego em mim em outras pessoas. Isso não vale para todas as situações, né? O que você enxerga nas outras pessoas não é necessariamente algo seu dentro de você que você não aceita e que por isso você enxerga na pessoa. Isso não é uma via de regra. Mas muitas vezes, principalmente quando se tratam de pessoas sem cérebro, que não raciocinam, que não são adultas, acontece. Então, quando eu não sou capaz de enxergar em mim determinados defeitos, eu encontro esses defeitos com constância na pessoa dos outros. E é mais ou menos isso que está acontecendo com o tema dos bebês reborn, justamente porque nós criamos uma sociedade onde a interrupção da gravidez no ventre da mãe é visto como uma questão de saúde pública. Nós criamos uma sociedade onde 16 milhões de órfãos habitam o nosso planeta, ou seja, pessoas que nascem e que vão ser criadas em orfanatos, e que vão ser criadas em reformatórios, e que vão ser criadas em internatos, justamente porque o pai e a mãe dessas crianças entregam essas crianças para essas instituições porque não tem a menor intenção de criar. Então, claro, por que as pessoas estão querendo ser pai de seres inanimados e por que elas são capazes de fingir o ridículo de que esses seres inanimados têm necessidades humanas? Por que a nossa matrix de realidade criou isso? E do ponto de vista da nossa nemosia quântica,
tema do bebê reborn, através da técnica filtro-espelho, nada mais é do que uma evidência do início do fim do cristianismo. E gostaríamos de tratar um pouco esse tema aqui hoje, justamente porque é muito importante compreender isso, né? Não existe nada de absurdo na cultura do bebê reborn, por mais absurdo que ela possa parecer ou ser, né? Tanto quanto existe de absurdo na crença, por exemplo, de que um ser torturado que precisa de atenção médica de forma urgente, ensanguentado, vestindo uma cueca e uma coroa de espinhos numa cruz, crer que esse sujeito é o seu salvador e o salvador da humanidade é uma quimera tão fantástica quanto crer que um bebê inanimado de borracha, que parece uma criança perfeita recém-nascida, tem, né, demanda dos mesmos cuidados e da mesma atenção que uma criança realmente verdadeira e recém-nascida, né? Então a crença em Jesus Cristo enquanto personagem histórico, né? E a crença de que um boneco de goma, um boneco de borracha é o seu filho e tem necessidade de ser batizado ou necessidade de ficar na creche enquanto você trabalha, é o mesmo nível de demência, né? E da mesma forma a crença na Bíblia e nas histórias da Bíblia como se fossem grandes verdades e grandes exemplos que a humanidade deveria seguir. Então, acima de tudo, o evento dos bebês reborn, assim como a ideologia de gênero, assim como a cultura da interrupção da gravidez dentro do ventre materno, que não deixa de ser um sacrifício satânico, aonde o altar de sacrifício é o próprio corpo da mãe dessa criança, né? Tudo isso não deixa de ser um grande desafio para a geração millennial, uma vez que a tendência dessa geração é relativizar todas as coisas, né? Relativizar tudo aquilo que é errado, relativizar tudo aquilo que é doentio, relativizar tudo aquilo que é absurdo e tratar aquilo que é normal e equilibrado como se fosse um grande absurdo que devesse ser combatido, como por exemplo o patriarcado, como por exemplo a heteronormatividade, a família cristã, a monogamia e centenas de etc. Né? Então esse é um grande desafio para as pessoas da geração millennial, uma vez que a tendência deles é relativizar o absurdo, né? E condenar a normalidade, o que não deixa de ser uma atitude de bastante cinismo, né? Então assim, por que a mãe de Deus é virgem, né? Porque ela precisa estar livre de pecado. Então, claro, se a gente olha para o caos no mundo, e se todas as mulheres tivessem a mesma atitude da Virgem Maria, que era permanecer pura, né, não iam ter pessoas perturbadas querendo criar bebês reborn. Então, quer dizer, o cristianismo, enquanto crença espiritual, ou seja, o Filho de Deus que chega ao mundo através de uma mulher virgem, impoluta, incorruptível, que não cedeu às próprias tentações carnais, né? Esse é um tema muito interessante. Por quê? Porque se eu levo a sério a crença na Virgem Maria, a coisa mais natural, o resultado mais natural que isso vai ter é a criação de bebês reborn, justamente porque é uma anomalia muito grande trazer um ser tão inocente para vir assassinar essa inocência, sacrificar essa inocência no altar da sociedade, porque com 5 anos de idade você já está fazendo lição de casa, com 20 anos você está pagando imposto e obedecendo a autoridade. Então, ao ter consciência de que a nossa existência nessa realidade é uma existência escravista, é uma existência escravagista, não querer ter filhos, ou ser homossexual, ou prostituir-se e praticar a interrupção da vida ainda dentro do ventre materno, né? Criar bebês reborn, tudo isso parece ser um grito de socorro, um grito de ajuda, justamente por quê? Porque essa realidade é uma anomalia e simplesmente não faz sentido, não quadra a conta, né? Então é possível que todas essas pessoas
que entram nesse jogo psíquico, né? Seja do bebê reborn, seja do pai do pet, seja da mãe solteira, seja da homossexualidade, seja da prostituição, né? Todas as pessoas que compram esses sistemas de crença e modelo mental poderiam ser potenciais suicidas, né? Inconscientes da sua condição de suicida, justamente porque são viciados no seu sistema de crença, no seu modelo mental, de maneira a achar que aquilo é vida, né? Então, recusar a eutanásia, recusar o suicídio, recusar a interrupção, né? Porque assim, se uma pessoa coloca fim numa vida que está nascendo e que ainda tem um monte de coisa para aprender pela frente, né? Se uma pessoa é capaz de fazer isso com a vida de um inocente, o que ela não faria com a própria vida dela se ela tivesse consciência da grande infelicidade, né, que é estar aqui vivo num corpo físico e ter que depender de uma mulher para isso e ter um contrato kármico, uma dívida kármica. E um outro detalhe interessante que do ponto de vista da mnemosia quântica deve ser abordado é as novas formas de assédio e obsessão espiritual que essa prática e esse costume dos bebês reborn criam. Porque hoje mesmo na meditação eu estava compreendendo como uma alma que tinha um contrato kármico para encarnar em um corpo físico através de uma determinada mulher que ia ser a sua mãe. Essa mãe chegou aqui antes, viu esse caos no mundo, sabe, né, intui que tem uma missão materna, que ela tem que ter um filho, mas ao ver esse caos no mundo ela interrompe essa missão sem saber, né, sem ter consciência de que ela tem um contrato kármico que incluía ter um filho aqui no planeta Terra. Então ela se choca com a realidade no planeta Terra, desiste de ter esse filho, mas o instinto materno dela faz com que ela ache bacana, com que ela ache ok criar um bebê reborn. E ela fica, e ela faz isso, né? E precisa cuidar, fez cocô, agora é hora de dar comida. Ela recria todo o sistema, né, todo o modelo mental e sistema de crença que é a maternidade. Ela recria com um ser inanimado. Então assim, imagina o que ela faz do ponto de vista da perturbação, né? Porque a alma que vai nascer, ela tem um contrato kármico. Quando a pessoa desiste ou quando a pessoa aborta a missão, a alma que encarnar sofre os reveses disso, né? E da mesma maneira, ao ser testemunha que aquela que deveria ser a sua mãe desistiu dessa missão e está agora feito uma imbecil, criando um boneco de borracha como se fosse um ser vivo, gera uma revolta também nessa alma, que agora está presa numa realidade onde ela vai precisar de um novo contrato kármico, de uma nova linhagem de ADN, seja da família dela, seja da família de outros. Então, do ponto de vista extrafísico, as coisas têm consequência que as pessoas não levam em consideração. E por isso que eu nasci, por isso que a mnemosia quântica foi trazida a esse planeta, e por isso o grupo de sábios médicos animósicos e a Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alpha se revelaram em minha vida através de um samurai, de um criador de mundos, de um pescador de sonhos e de um destruidor de ilusões, que a mim se revelaram em 2014 e que dão sentido à minha vida até os dias de hoje. É isso, meus amigos, minhas amigas e meus colegas de trabalho. Espero que vocês tenham gostado demais esse vídeo. E claro, peço a todos que me deem uma força, me deem uma moral, inscrevam-se no canal, por favor, curta, comentam, compartilhem e, se possível, façam um donativo ao alcance de suas possibilidades através da clave Pix mendes.rui@gmail.com. Saudações cordiais a todos, espero que tenham gostado dos temas tratados em nosso encontro de hoje e até o nosso próximo vídeo. Saudações cordiais e muito obrigado.